Quando eu fiz o organograma lá da minha pousada, eu notei o quanto que eu estava sobrecarregada. E eu confesso que toda a culpa era minha. Eu queria fazer tudo perfeito, tudo do meu jeito e não confiava nas pessoas. Olá, pousadeiros! Esse é mais um vídeo do Viver de Pousada, o meu canal onde eu dou dicas para vocês que querem viver bem de pousada, terem uma remuneração de acordo com o seu trabalho e ainda ter a tão sonhada qualidade de vida que você queria ter como pousadeiro. Eu sou a Natália e o tema do vídeo de hoje é organograma. E como que essa ferramentinha pode auxiliar demais a sua pousada na questão de organização. Eu vou começar com uma pergunta. Afinal, o que é um organograma? Você sabe? Um organograma nada mais é que uma representação gráfica de como você tem a sua estrutura hierárquica dentro de uma empresa. Isso serve para qualquer empresa, tá? Nessa estrutura, você consegue visualizar quais são os cargos e quem responde para quem dentro da empresa. E eu descobri que você também pode usar o organograma como divisor de responsabilidades. Você já deve ter visto uma estrutura com caixinhas interligadas que formam tipo uma pirâmide. No exemplo que eu vou te mostrar a seguir, você vai ver como que é um organograma e por que que você pode e deve investir um tempinho para montar o organograma da sua pousada, independente dela ter ou não ter funcionários ainda. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de organograma que vocês podem ver na internet. Só colocar organograma vocês vão ver. Porém, o que vocês veem na internet é muito desse modelo assim, tá vendo? É tipo de uma empresa mesmo. Então, presidente, diretor comercial, administrativo, produção. Quem sabe um dia a gente chega numa estrutura dessa na nossa pousada, né? Mas, mesmo ela sendo pequena, você consegue fazer um organograma que vai funcionar muito bem para você lá na sua pousada. Então, se você quiser, aqui tem um outro exemplo, tá vendo? Então, ele é sempre uma questão hierárquica. Quem está acima é geralmente o que tem mais importância, o que tem mais poder de decisão, e esse poder vai sendo dividido em caixinhas menores. Então, é dessa maneira que vocês têm que pensar em organizar o organograma da pousada de vocês. Mais para frente, né, nessa aula, nesse vídeo, eu vou ensinar, eu vou mostrar exemplos mais cabíveis dentro do mundo das pousadas para vocês entenderem melhor. E por que você deve investir tempo para montar um organograma da sua pousada? Mesmo que a sua pousada seja pequena, com poucos funcionários, o organograma é uma ferramenta muito poderosa, que pode auxiliar demais na distribuição das tarefas, delegação de atividades e organização dos processos da sua pousada. Muitos problemas acontecem em qualquer tipo de empresa, tá? Pela falta de organização, por não saber distribuir quem é o responsável por cada tarefa e também a quem recorrer em caso de dúvida em cada um dos problemas. Montar um organograma é muito mais simples do que parece, e os benefícios que a sua pousada vai sentir serão imediatos, principalmente na sua gestão de tempo como pousadeiro, que eu sei que é um dos maiores problemas, uma das maiores dores de todo pousadeiro, é ter aquela sensação que não tem tempo para si mesmo, que acaba tendo que trabalhar quase que o tempo inteiro e não consegue delegar as atividades de uma maneira efetiva que realmente faça a sua pousada funcionar. Eu vou te contar como é que foi que eu fiz um organograma pela primeira vez na minha pousada e como tudo mudou depois disso. Tudo começou quando eu li um livro do guru da hotelaria, o Como Montar e Gerir uma Pousada, do Roberto Miranda. Eu até tenho um vídeo falando desse livro. É uma das indicações que eu dou para todos os pousadeiros que estão iniciando no ramo. Eu vou até deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo também, tá? Para vocês assistirem. Bom, nesse livro ele mostra um organograma padrão que ele acredita que toda pousada ou hotel deve ter. Ao ver aquilo, abriu a minha cabeça de uma tal maneira que eu olhei e falei, gente, eu posso organizar toda a estrutura da minha pousada por volta de um simples organograma. Isso que nessa época eu nem tinha tantos funcionários assim. O que eu pensei? Eu falei, nossa, eu posso pegar um modelo de organograma, fazer a estrutura hierárquica da minha empresa e, a partir disso, fazer a divisão das tarefas e das responsabilidades de todo mundo, inclusive dos sócios. E dessa maneira, gente, além de eu conseguir organizar a estrutura hierárquica da pousada, eu consegui visualizar e balancear todas as atividades, enxergando onde realmente era necessário eu colocar mais pessoas para trabalharem ou então dividir as tarefas.
A partir disso, foi muito mais fácil eu conseguir montar os processos da minha pousada e, de uma vez por todas, parar de perder o meu tempo com gestão de tarefas que não necessitavam ai, sumiu a palavra agora, que não necessitavam da minha presença. Então, o organograma foi um divisor de águas na maneira como eu geria minha pousada. E eu quero que você faça também, porque se você fizer, você vai notar uma diferença muito grande como sua pousada vai ser gerenciada nos próximos meses. E se eu não fizer organograma? O que pode acontecer na minha pousada? É claro que você sempre pode optar por não fazer um organograma para sua pousada, não tem problema algum. Você pode até achar chato, desnecessário, afinal, talvez você nem tenha tantos funcionários assim e nem tenha tanto o que fazer. Mas eu te garanto que não fazendo o seu organograma para organizar as tarefas da sua pousada, vão acontecer algumas coisinhas. A primeira delas é que você vai continuar perdendo tempo fazendo tarefas que poderiam ser autogerenciáveis pelos seus próprios funcionários. Eu vou te dar um exemplo de por que isso a gente acaba fazendo. Muitas vezes a gente quer deixar tudo perfeito, do nosso jeito, e acaba não confiando no funcionário. E esse tempo que a gente fica lá perdendo, conferindo se o quarto tá ok, conferindo se tá tudo ok no café da manhã, eu entendo, é importante de um lado, mas depois de um certo tempo, depois que você já tá com os funcionários lá, por que você não deixa, não dá mais autonomia para eles? Seus funcionários vão ficar muito mais felizes de estarem sendo autogerenciáveis, e aí esse tempo que você usava para isso, você vai usar para você vai usar para ficar com a sua família, você vai usar para sua saúde mental, para ler um livro, praticar exercícios, para fazer alguma coisa que realmente importa para você. Então, não fiquem tentando fazer tudo perfeito dentro da pousada de vocês. Passem essa atividade para os funcionários e deixem eles se tornarem mais autogerenciáveis. Você vai ver como o próprio perfil do funcionário vai mudar. Eles vão ficar muito mais responsáveis e vão saber fazer as coisas do jeito que você quer. Confia neles, é bom para a relação que você tem com a sua equipe. Outro ponto, você realmente acaba passando a responsabilidade para quem realmente tem que fazer aquilo, que é o funcionário. E muitas vezes, se você não consegue delegar essa responsabilidade, você toma ela para você, a responsabilidade vira sua, sendo que a responsabilidade devia ser de outra pessoa. Então, esquece disso, confia nos seus funcionários e passa para eles a importância de fazer essas tarefas que você está passando para ele. Outra consequência, você nunca vai ter funcionários satisfeitos, porque eles nunca vão nunca vão ter a segurança que eles estão fazendo o que eles realmente têm que fazer. E isso para você é muito ruim, porque você cria um funcionário dependente de você. E quanto mais dependente ele for de você, menos você pode se ausentar da pousada, por exemplo. Menos você pode estar fazendo outras coisas. Então você fica cada vez mais preso lá dentro. E para que você tem funcionário? Não é para eles fazerem coisas que você não quer fazer? Então aprende a delegar. Faz muito bem para sua pousada. O último ponto é que você acaba vivendo estressado e reclamando de tudo e falando que tudo depende de você para funcionar na pousada. E vamos lá, gente, vamos parar de jogar achar que só a gente é importante dentro da pousada. Claro que você é importante, mas é importante você definir como as coisas funcionam dentro da sua pousada. Não somente não você estar ali fazendo. Se você tem funcionários, você tem que delegar para eles. E aí você vai ficar menos estressado, seus funcionários vão ficar mais felizes e a sua pousada vai funcionar de uma maneira muito melhor. E você vai até conseguir atender melhor os seus hóspedes. E a última, eu tinha falado que era a última, mas a última é agora. A última vantagem de você fazer essa divisão desse organograma de tarefas é que você vai parar de brigar com o seu sócio. Eu bem entendo vocês, eu sei que é muito chato a gente ficar brigando com o sócio, tentando colocar o nosso ponto de vista, e às vezes você não quer. Gente, o que é acordado não sai caro. Então, tudo na nossa vida a gente tem que acordar. E o sócio também é uma pessoa que tem que estar presente ali dentro. Então, se o sócio também trabalha dentro da sua pousada, e se ele é um familiar, um namorado, um companheiro, isso fica bem mais difícil. Vocês têm que aprender a dividir o que é trabalho, o que é pessoal. Então,
Se os dois ganham o mesmo prolabore, o mesmo salário ali dentro trabalhando na pousada, os dois têm que ter responsabilidades iguais. Só que não adianta vocês quererem ficar dividindo responsabilidade, porque aí um dos dois vai acabar tomando a responsabilidade do outro e o outro vai ficar sem fazer muita coisa. E não é a culpa de um só, a culpa é sempre dos dois. Então, sente com seu sócio, converse muito bem com ele e faça isso para a sua pousada funcionar de uma maneira muito mais efetiva. Em quais situações ter um organograma vai facilitar a vida de você como pousadeiro? Para mim, como pousadeira, a introdução do organograma, como forma de organizar a minha pousada, foi um divisor de águas na minha gestão. Além de eu conseguir distribuir melhor as atividades entre os funcionários e os sócios também, o organograma de funções possibilitou o começo da organização dos processos da minha pousada. Dessa forma, eu parei de me preocupar se o quarto estava arrumado do jeito que eu queria, se o café seria servido conforme o padrão que eu queria, se os funcionários estavam fazendo o que precisava ser feito. Eu parei de me preocupar com tudo isso. E eu ganhei o ativo mais caro que existe nos tempos de hoje, que é tempo. Com o tempo, eu passei a poder me dedicar às atividades que eu realmente deveria na pousada, como atendimento personalizado aos hóspedes e também o marketing. Passei a ter mais tempo para mim mesma e para fazer coisas que são mais importantes. Porque quando a gente é empreendedor, a gente às vezes deixa de cuidar da gente e acaba cuidando demais do nosso negócio. E isso acaba sobrecarregando a gente e também não é bom para o negócio. Em todo negócio, você tem que ter equilíbrio. E com a organização dos seus processos, você consegue ter equilíbrio muito mais facilmente. Pode fazer igual eu fiz. Eu comecei por um exemplo. Na verdade, eu vou até mostrar para vocês aqui de novo esse livro que faz parte da minha biblioteca obrigatória, que todo pousadeiro tem que ler. É o Como Montar e Gerir uma Pousada, o livro do Roberto Miranda. Vocês encontram na Amazon, tá bom? Em sebos virtuais também vocês encontram esse livro. Infelizmente não tem a versão online ainda, mas ele é muito útil para quem está começando. E eu tive a ideia nele de fazer o organograma e não tinha nem o organograma montado. Na verdade, eu vou até mostrar aqui a página para vocês, que foi onde eu encontrei. Tá vendo aqui? Aqui ele dividia a pousada em setores. Foi quando eu vi esses setores divididos dessa maneira que eu tive a ideia, uau, por que eu não faço isso em forma de um organograma dentro da minha pousada? E dessa maneira, foi a maneira mais fácil que eu encontrei de realmente dividir a operação da minha pousada em setores. E conseguir dividir principalmente a gestão, porque a gestão era dividida com meu outro sócio. E eu notava que muitas vezes, pelo meu próprio perfil, eu mesma ia atrás e queria fazer tudo e tentava deixar tudo perfeito, porque eu sempre fui desse jeito, eu sempre fui mais pro lado administrativo. Então, eu acabava, sem essa divisão, eu acabava responsável por tudo, super estafada, super cansada e quando eu fiz essa divisão, foi a melhor coisa, consegui realmente dividir com o meu sócio o que cada um era responsável pela parte de gestão, que é a parte mais pesada da pousada, né, gente? E o que eu fiz depois que eu fiz essa divisão entre mim e o meu sócio? Eu listei quais eram os funcionários, porque na época a gente tinha 3 funcionários trabalhando na pousada, e tentei deixar cada um com uma atribuição. Opa, as moscas aqui sempre atrás de mim. Sempre com as suas atribuições ali definidas. E depois eu fiz uma reunião com todos os funcionários, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo o que eles têm que fazer, mas quem realmente sabe o que eles têm que fazer são eles. Então a gente tem que conversar com eles para saber exatamente quais são as atividades que eles estão executando dentro da pousada. Então, para começar, comece pequeno, continua aqui nesse vídeo que eu ainda vou passar mais exemplos desse organograma e vocês não esqueçam de sempre envolver os funcionários de vocês quando vocês estiverem falando de atividades, porque muitas vezes eles sabem muito mais sobre sua pousada do que você. Agora eu vim mostrar para vocês como que ficou o organograma gerencial da pousada. Então eu peguei aquela mesma tabelinha lá do livro do Roberto Miranda e eu transformei ela dentro de um organograma junto com as funções. Então como que ficou? Lá em cima, vamos chamar a pousada, então eu chamava aqui também de as funcionalidades dos sócios e dividia isso em 4 áreas essenciais para o funcionamento de qualquer pousada. A primeira delas é o administrativo financeiro, que no final vai ficar responsável pelas atividades relacionadas a contas a pagar,
recebimentos, quaisquer atividades com banco, burocracias em geral, que pode ser qualquer trabalho com contador, advogado, qualquer burocracia que esteja envolvida com a pousada, também prefeitura, alvarás, e também a parte de planejamento, que ficava com essa pessoa responsável pelo administrativo financeiro. A segunda área é a área operacional. A área operacional já diz mais a respeito da operação da pousada. Então, falava diretamente, era responsável diretamente pelos funcionários, pelo dia a dia, pela rotina da pousada, pelas compras para fazer a pousada funcionar e pelos serviços de café da manhã. Caso você tenha restaurante, você pode colocar o restaurante aqui embaixo também. A terceira parte do organograma é a parte das vendas. Então, a parte das vendas já deveria ficar sob uma outra responsabilidade. Então, essa pessoa fica responsável pela parte de reservas online, seja das OTAs, como a Booking, Airbnb, etc., ou mesmo reservas feitas pelo site. Reservas e consultas via telefone ou WhatsApp, que também era um contato direto. E atendimento e recepção dos hóspedes que chegavam na pousada. Então, essa parte das vendas também ficava responsável por isso. Isso dentro da minha pousada, tá, gente? Vocês podem e devem fazer de alguma maneira diferente. E por último, mas não menos importante, a parte de marketing, que ficava responsável pelo site, por toda a comunicação visual, pelas redes sociais, pelos anúncios e pelos projetos de melhoria na arquitetura e também melhoria nos serviços, ideias de novos serviços, coisas que poderiam ser desenvolvidas na pousada para atender melhor os hóspedes e etc. Então, só para vocês terem uma ideia, como aquela tabela me fez organizar a empresa de uma maneira hierárquica e funcional. Vocês veem como cada uma dessas áreas, as atividades têm relação uma com as outras? Por exemplo, aqui no administrativo financeiro, quem cuida do banco também cuida de recebimento e de contas a pagar. Faz todo sentido. E acaba também cuidando da questão do planejamento, porque a gente também está falando da parte financeira. Então, o pessoal do operacional acaba lidando basicamente com os funcionários e com o que eles precisam para o dia a dia da pousada acontecer de maneira correta. Então, vocês veem que tudo conversa entre si. Dessa maneira, a gente conseguiu equilibrar. Então, cada um ficou responsável por duas partes. E dessa maneira, a gente conseguiu equilibrar melhor a sociedade. Todo mundo tinha trabalho e funções que fazer e tudo dava certo no final. E agora eu vou apresentar para vocês como ficou o organograma dos funcionários. Esse foi o primeiro organograma que eu tive na época. Então, como eu mostrei no organograma anterior, eu tinha a operação como uma das áreas, e então o gerenciamento, que era a responsabilidade de um dos sócios. Aí eu dividi isso em duas partes. Na parte do limpeza e do café, que ficava mais com as meninas, com as funcionárias camareiras e cozinheiras, e elas ficavam responsáveis pelo café da manhã, limpeza geral, atendimento de solicitações dos hóspedes e também organização da rouparia, que é uma atividade muito importante que muitas pousadas acabam não se importando muito. Para esse caso, como a gente tinha 6 quartos e um nível de serviço bem alto, a gente tinha 2 funcionárias, também porque dessa maneira eu conseguia equilibrar melhor a agenda delas, conseguindo dar as folgas corretamente e também nos dias que a pousada estava lotada, eu conseguia atender os hóspedes de uma maneira mais tranquila. Já na segunda parte aqui do organograma, a parte dos serviços gerais, eu tinha, a princípio, apenas um funcionário, depois a gente teve que abrir e contratar mais um, depois dessa análise, que foi que esse funcionário ele mexia no jardim, na limpeza do terreno, a manutenção em geral, cuidava da piscina e passou a fazer uma parte de serviço de vigia também. Então, para não sobrecarregar demais ele, a gente acabou contratando outro funcionário, meio período, para ajudar nessas atividades que ele tinha a fazer. Então, só para vocês verem como depois que você divide em organograma, fica muito mais fácil você visualizar quais são as atividades e quantas atividades cada um dos funcionários tem. Você vê aqui, eu tinha um tanto de atividades que, claro, muitas vezes demandam muito mais do que as outras, mas essas atividades estavam divididas entre 2 e eu estava causando uma sobrecarga em um funcionário aqui, que foi resolvida contratando mais um. Então,
O organograma, gente, ele tem uma função muito visual. E como você consegue olhar visualmente o que está acontecendo dentro da sua pousada, com certeza você consegue organizar muito melhor as suas atividades dentro dela. E aí, o que vocês acharam dos organogramas exemplo que eu dei para vocês aqui? Então, pessoal, a ideia é que vocês peguem esses exemplos que eu fiz, esses 2 organogramas, e vocês usem agora para a pousada de vocês. Claro que pode ter algumas coisas que vão ser diferentes, eu entendo que cada pousada tem suas particularidades, cada pousada funciona de uma maneira, cada pousada tem uma quantidade de sócios, funcionários, é tudo diferente. Então, a minha ideia é, faz igual eu fiz, pega o exemplo e vai elaborando esse organograma dentro da sua pousada, dentro de como você espera que a sua pousada opere. E depois não esquece de me dar um feedback sobre isso, porque eu quero saber se essa maneira de organizar sua pousada vai funcionar para você também, igual funcionou para mim. E qual é a conclusão que a gente pode tirar desse vídeo sobre organograma e divisão de tarefas na sua pousada? A conclusão que a gente pode chegar é que delegar é a resposta que um organograma e uma organização de tarefas pode fazer para sua pousada. Todo mundo fala muito sobre delegar tarefas e tudo mais, e eu bem entendo como é difícil você terceirizar uma coisa, principalmente dentro da sua empresa. Uma coisa que você ama, uma coisa que você quer fazer e que você quer estar presente ali. Mas vocês têm que entender que quando vocês fazem o organograma, vocês conseguem enxergar a quantidade de tarefas que vocês executam no dia a dia. E essa clareza do que você realmente realiza no seu dia a dia, que só assim que você vai conseguir saber o que você tem que delegar. Ou seja, o que você tem que passar a responsabilidade para outras pessoas, de uma tarefa que você realiza hoje, mas que talvez você nem precise realizar ou nem queira mais realizar. Então é legal você enxergar todas essas tarefas dentro de como funciona a sua pousada, para entender o tanto que você está sobrecarregado e conseguir dividir e levar uma vida numa boa, né, gente? Ninguém entrou na vida de pousadeiro para ficar trabalhando igual um doido e se ter o sentido, ter o sentimento que nada funciona sem você. Lembre-se, é uma empresa, não uma eu presa. Eu presa já diz tudo, né? Não é só você fazendo as coisas e você também não pode ficar preso dentro da sua empresa, tá certo? Quando eu fiz o organograma lá da minha pousada, eu notei o quanto que eu estava sobrecarregada. E eu confesso que toda a culpa era minha. Eu queria fazer tudo perfeito, tudo do meu jeito e não confiava nas pessoas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, eu fazia questão de conferir os quartos, um por um, antes do hóspede chegar. Eu queria checar tudo do café da manhã para que tivesse do jeitinho que eu queria, sabe? Perfeccionista. Eu estava sempre disponível para o hóspede e queria saber tudo o que acontecia na pousada, não só para o hóspede, mas para os funcionários também. Eu acabava me envolvendo em atividades que não eram minha responsabilidade. Por exemplo, as redes sociais, que eram responsabilidade do meu sócio. E aí o que eu fazia? Já que eu estava mexendo lá, ele ficava cada vez menos preocupado em fazer o que ele tinha que fazer de trabalho, porque, afinal, eu estava fazendo mesmo, entendeu? E eu culpava muito ele por isso. E eu te confesso que hoje eu enxergo que a culpa era minha também. Eu também era culpada por aquela situação, porque eu estava fazendo algo que eu não deveria. Ao invés de eu sentar e conversar com ele e falar, olha, essa atividade é sua, então você tem os seus deadlines, você tem os seus prazos, você tem que entregar essas coisas. E eu preferia evitar a conversa, isso é muito do meu estilo pessoal de pessoa mesmo, evitar o confronto, mas não é assim que funciona, gente. Uma sociedade tem que ser jogo aberto. Então, começa a conversar com o seu sócio também, tá? Depois do organograma que eu coloquei na minha pousada, o que acabou acontecendo? Os funcionários ficaram mais responsáveis pelas atividades, eles passaram a ter um padrão para seguir e saber como fazê-lo. Aí, quando eu vi que eles começaram a fazer tudo certinho, eu comecei a ter confiança neles. Então, isso foi ótimo para a nossa relação. Eles também passaram a ter a liberdade de poderem criar novas soluções e melhorias no processo. Afinal, quem está no processo eram eles, não era eu. Muitas vezes a gente quer dar opinião sobre o que o funcionário faz, mas quem que está ali dentro? Quem que está fazendo aquela atividade mesmo? Muitas vezes ele vai saber muito melhor o que ele faz naquele processo que pode melhorar, custar menos, gastar menos recursos e também ser mais prazeroso para ele, porque é muito importante.
E também eu passei a ter mais tempo para as minhas responsabilidades, gente. Eu passei a mais tempo para ter minhas responsabilidades e o melhor de tudo, eu passei a ter mais tempo para poder fazer o que realmente eu queria fazer. Também eu passei a ter tempo para conseguir ler, estudar, ir para a praia, praticar exercícios e ter a qualidade de vida que eu sempre sonhei como pousadeira.